caminho do 30 semanas, e eu acho que não teria um dia melhor para falar sobre isso, porque a Isabela, que há um ano atrás, quando eu comecei essa sequência de ministração, ela estava aqui, e essas ministrações que foram ministradas, elas foram um dos instrumentos que Deus usou para trazê-la de volta, e foi um tempo de restauração. Então você tem certeza, meu irmão, tenha certeza que aquilo que Deus está fazendo aqui neste lugar, e o poder dessa palavra que vai ministrar, ela tem o poder de mudar a sua vida, amém? Então vamos lá. Eu queria compartilhar com vocês algumas coisas, isso aqui é breve. O 30 Semanas é um programa, e ele trabalha a cura interior, a cura das nossas emoções, os relacionamentos. Nós já estamos aqui no 2º ciclo, e esse ano nós vamos entrar aqui no 4º ciclo, no 3º ciclo. E Deus tem feito assim coisas poderosas, extraordinárias. Eu já vou para o meu 4º ou 5º ciclo, acho que é o Diogo, traz. Aleluia, amém? Vamos lá então. Essa ministração aqui e esse tempo, ele é tão poderoso. E eu 30 semanas, eu sou psicólogo, já sou formado há mais de 13 anos. E quando eu me deparei com essas lições, com essas ministrações, eu fiquei impactado. Porque é exatamente a chave que transforma, exatamente a chave que ministra. Pensa em algo comigo. Nós estávamos na formatura ano passado, e nós começamos com um bom número de pessoas. Começamos com mais de 60 pessoas participando, mas formamos acho que umas 40 pessoas, é isso? Formamos umas 40 pessoas, mais de 20 pessoas ficaram no meio do caminho, não conseguiu. E eu lembro que meu sogro naquele dia disse: pastor, olha, infelizmente muitas pessoas saíram. Muitas pessoas ficaram no meio do caminho, talvez pela dificuldade ou por outras questões. E naquele momento, quando eu pensei em ficar triste, talvez, por essas pessoas, algo veio no meu coração e falou assim, creio que é o Espírito Santo de Deus. Ele disse: existem muitos problemas que nós não temos remédios. Vocês lembram daquele tempo que o Covid estava em alta, muita gente morrendo, perdemos pessoas que amamos porque não tinha vacina. Agora todo mundo tomou a vacina, 3, 4, agora todo mundo. E eu lembro que foi desesperador. E essa palavra veio no meu coração porque Deus trouxe assim: o problema não é o problema, porque existe um remédio para ele. E nós conseguimos trazer esse remédio, conseguimos trabalhar. Agora, meus irmãos, o meu coração, ele fica aliviado. Por quê? Porque Deus está dando diante de você uma ferramenta extraordinária para mudar. Se você que tem problema de ansiedade, você que tem problema, algum tipo de transtorno, você que sofre com medos, algum tipo de compulsão, meu irmão, é uma das melhores, ou talvez a melhor ferramenta que eu já vi. Você sabe quanto, meu irmão, custa uma terapia? Você vai lá, você vai fazer uma terapia, eu não cobro isso, mas hoje a média você vai pagar R$200, R$250, vai sair R$1.000 o mês. E você vai ter que fazer por tantos meses aí, meu irmão, o 30 semanas você vai pagar, não lembro quanto, R$90, acho que o ciclo todo, é isso? R$90 o ciclo todo. Então, se você tem algo no teu coração, se você tem algo para vencer, e você não, saiba de uma coisa: existe remédio, Deus nos deu remédio para a tua vida, para trazer cura. E eu tenho certeza, meu irmão, de que Deus vai fazer coisas poderosas na sua vida. Mas eu quero aqui, não vou trabalhar tudo. O 30 semanas ele trabalha com 8 decisões. São 8 passos, são 8 decisões. Porque para a gente mudar a nossa vida é preciso uma decisão. E a primeira decisão que nós devemos tomar é: eu decido admitir. Diga assim comigo: eu preciso admitir. Meu irmão, você não pode curar uma pessoa o qual ela não admite o problema dela. Deus me deu uma palavra esses dias atrás sobre como lidar com pessoas orgulhosas. E a resposta que está na palavra de Deus é que não tem como lidar com pessoas orgulhosas. Porque pessoas orgulhosas não reconhecem a fraqueza. Pessoas orgulhosas não reconhecem que elas precisam. E o que a Bíblia fala sobre pessoas orgulhosas? Simples: Deus vai quebrar elas, meu irmão. Pessoas orgulhosas só tem uma forma de lidar com ela:
Deus vai quebrar elas, porque quando elas estiverem quebradas, somente quando elas estiverem totalmente quebradas, que elas vão lembrar de Deus. Porque o orgulhoso, ele acha que nem de Deus precisa. Quem que é orgulhoso? Aquele que não coloca Deus em primeiro lugar. Aquele que diz, olha, eu não preciso, a vida é minha, olha, eu não tenho nada para mudar. Existem pessoas que dizem isso, sem entender que existem muitas coisas na nossa vida. Meu irmão, o 30 Semanas ele trabalha, e toda semana a gente começa dizendo algo. Dizendo exatamente assim, ó: sou um filho amado de Deus vencendo. E muitas vezes você vai dizer ansiedade, não sei qual é a tua luta, a pornografia, a compulsão, o medo. Meu nome é Alexandre. E essa é a primeira verdade que nós precisamos trazer no nosso coração. Você é um filho e uma filha amada de Deus. Você não é o seu pecado. Amém, meus irmãos? Você não é o seu pecado. Você não é o seu erro. Infelizmente, as pessoas erram e nós chamamos as pessoas pelo erro delas. Nós falamos, olha lá o homossexual. Nós olhamos, olha lá o bêbado. Olha lá a prostituta. Olha lá o adúltero. Deixa eu falar para você, não chame uma pessoa assim que Deus não chama, porque Deus não chama a pessoa desse jeito. Quando pegaram uma mulher em atos de adultério, e as pessoas estavam com pedras nas suas mãos para apedrejá-la, e as pessoas trouxeram ali para que Jesus pudesse concordar com eles. Jesus disse, olha, aquele que não tiver nenhum pecado, atira a primeira pedra. Meu irmão, quando eu atendo pessoas, eu digo assim, ó, existe só um grupo de pessoas no mundo, um. Mas esse um grupo se divide em dois. Aqueles que admitem os seus problemas e procuram ajuda, e aqueles que escondem. Irmão, pelo amor de Deus, você não pode ser inocente ao ponto de achar que só você tem algum tipo de problema, que só você lida com alguma dificuldade, que só você tem algum trauma. Deixa eu falar para você, todos nós que estamos aqui nesta noite, todos nós temos fantasmas, temos traumas, temos coisas que não queremos lembrar. Todos nós temos as nossas dores, as nossas lutas. Mas qual que é a diferença? Dentro desse grupo, existem dois tipos de pessoas. Aqueles que batem no peito e dizem assim, ó, eu errei, eu falhei. A Bíblia diz que Deus concede graça ao humilde, mas Deus passa longe do orgulhoso. Meu irmão, Deus não pode curar alguém que tenha soberba no coração. Deus não pode curar alguém que não consiga admitir a sua dor. Meu irmão, nós temos aqui nesta avenida, lá em cima, nós temos o pronto-socorro. Imagine que uma pessoa esteja em casa agora, e ela talvez esteja queimando de febre, ou talvez outro tipo de enfermidade. Ela pode morrer na casa dela se ela não admitir que ela precisa de ajuda. Às vezes tem pessoas que dizem assim, olha, ninguém veio atrás de mim, olha, ninguém me procurou. Meu irmão, eu tenho aprendido o seguinte, muitas vezes Deus permite circunstâncias e situações na nossa vida, porque a primeira cura que Ele tem que trazer é a cura do orgulho. Está entendendo? É a cura do orgulho. Meu irmão, e não pense que o orgulhoso é alguém talvez rico, alguém prepotente. Não, não é só isso. A pessoa pode ser um bêbado caído, mas ela pode ser um grande orgulhoso, porque ela não admite a fraqueza, ela não admite a ajuda. E aí, pastor, o que a gente faz com o orgulhoso? Não se faz nada, a gente ora por ele. E a gente pede para que Deus de alguma forma toque o coração dele. Porque a Bíblia diz que a soberba, ela procede, todas as vezes que nós vemos a soberba na vida de alguém, o próximo passo dessa soberba é uma grande queda. Então o 30 fala desse admitir, eu preciso admitir. Agora, todos nós, meus irmãos, precisamos da ajuda de Deus. Diga assim, todos nós precisamos da ajuda de Deus. Agora, entenda o que eu vou te falar. A mesma força que você tem aplicado em sua dor, pode ser aplicado em sua cura. O mesmo esforço que você aplica na sua dor,
você pode aplicar na sua cura, porque entenda o que eu vou dizer. Nesse tempo, ministrando 30, nesse tempo dentro da profissão que eu trabalho, que eu exerço, eu aprendi que existem pessoas que não querem ser curadas. Entenda o que eu vou dizer? Existem pessoas que não querem ser curadas. E eu tenho base bíblica para isso. Quando Jesus vai para aquele homem que está 38 anos enfermo, esperando que o anjo, um certo anjo, agitasse a água. Jesus pergunta, e Jesus faz a pergunta para ele, que eu falei: Jesus, eu não entendo porque o Senhor perguntou. Para um homem que 38 anos está esperando algo, por que o Senhor perguntou se ele queria ser curado? Porque Jesus chega para aquele homem e diz assim: você quer ser curado? E aí na resposta dele eu entendo porque Jesus perguntou. Ele não diz sim, ele não diz eu quero, ele diz: olha, mas não tem ninguém que me leva lá. Preste atenção que esse homem, meu irmão, ele não consegue admitir. Ele está jogando a culpa em pessoas, ele está projetando a sua dor em pessoas. E alguém que projeta a sua dor em pessoas, alguém que culpa o outro pela sua enfermidade, saiba de uma coisa, ele nunca vai se curar. Se eu fosse Jesus, falaria: ô tonto, não é isso que eu te perguntei, rapaz, pelo amor de Deus. Perguntei se você quer ser curado. E aí Jesus, pela misericórdia, olha para ele e diz: levanta, pega a tua cama e anda. Mas entenda que existem pessoas que não querem ser curadas. Por quê? Porque a cura é um preço que tem que se pagar. Imagina que o ponto que eu estou é aqui. E eu me afasto de Deus, eu vou me afastando. E a enfermidade, preste bem atenção, uma ferida que você deixa ela quieta, ela não estabiliza. Se você machucar algo e você não tratar, o natural não é ela estabilizar, é essa situação piorar. Por exemplo, quando chega pessoas e a gente atende, a pessoa às vezes ela chega com um transtorno, mas ela, porque adiou muito procurar ajuda e tratar, ela desenvolveu outros transtornos. Às vezes um transtorno de humor, às vezes um transtorno de personalidade, que é muito mais difícil de você tratar, por ela não buscar ajuda. Preste bem atenção, algo que você não trata agora, hoje, sempre esta enfermidade vai puxar uma outra enfermidade. A gente chama isso de pessoas que vêm, mas elas trazem outras comorbidades juntas. Ela traz outras dores juntas. Porque não é que você parou de, eu vou deixar aqui que o tempo cura. Deixa eu falar, o tempo não cura, o tempo piora as feridas. O tempo piora as feridas. Essa semana começou comigo um paciente, um adolescente, e diante de um transtorno, e a mãe estava ali junto, e ela falou: pastor, olha, todos sabem que eu sou pastor, e lá do Rio de Janeiro, e ela disse assim: olha, ele está tratando agora. Eu falei: glória a Deus, porque ele tem 17 anos, e a gente vai poder ajudar. Se ele chegasse aqui com 30, com 40, com 50 anos, a fatura seria muito maior. Entenda algo que eu vou dizer para você. Meu irmão, uma enfermidade emocional é como uma fatura de cartão de crédito. Imagine que chegou ao final do ano, e você pegou teu cartão de crédito, você gastou, você passou, comprou presente para você, para todo mundo, e aí chegou janeiro, a fatura chegou. Eita! E aí se olha para aquela fatura, você abre aquela fatura e você diz: eu não acredito nisso, eu não quero, deixa isso aqui para lá, e tudo bem, eu quero esquecer, vou esquecer. Você, tá, beleza. Próximo mês, porque você esqueceu, está tudo resolvido, não é assim, meu irmão? Próximo mês, essa fatura que você não ligou, que você não buscou ir atrás, que você não resolveu, ela virá com juro maior. Mas aí mais uma vez você diz: olha, eu não quero saber, deixa eu curtir, vou jogar um pouco, eu vou tomar alguma coisa, eu vou comer, eu não quero saber. Resolveu? O próximo mês, essa fatura virá num valor ainda maior. Então aquilo que não se trata, todas as vezes, ela volta com uma fatura maior. Uma emoção que você não trata, uma ferida que você não resolve, ela volta
volta sempre naquele mesmo ponto e com juros ainda maior. Esse é o problema. E aí, a parte difícil é que existem situações que elas vão enraizando, porque se você não arranca, a raiz vai ficando mais profunda. Aí, irmão, não é que é impossível, mas sendo bem sincero, é muito difícil de se tratar. E como que eu sei que isso, de certa forma, está causando prejuízo? Porque isso vai causar principalmente prejuízo nos seus relacionamentos. Quando nós lidamos com as feridas da nossa alma, quando nós lidamos com feridas emocionais, isso vai refletir 100% nos nossos relacionamentos. E eu, por exemplo, sendo um pai, eu falo, meu Deus, me ajuda, porque a minha ferida e as minhas marcas, aquilo que eu não curo, aquilo que eu não trato, vai marcar a minha geração. É impossível você estar dentro de um ambiente e você não ser marcado por ele. Então vamos lá. A mesma força que você aplica em sua dor pode ser aplicada na sua cura. Em vez de você ficar sofrendo com aquilo ali, faça força e busque ajuda, busque a cura. Tem um preço? Tem, mas o resultado é sobrenatural. Agora, entenda algo. A restauração é para corajosos e destemidos. É preciso coragem para decidir mudar a si mesmo, para prosseguir até o fim. Ele não será adequado para pessoas que se julgam perfeitas, somente para pessoas normais. Então preste bem atenção, é preciso coragem, diga assim comigo, é preciso coragem para decidir mudar a si mesmo. Pega uma palavra que o Espírito Santo de Deus me ministrou, ele ministrou o meu coração nos 12 dias de oração em dezembro. Olha o que o Espírito Santo de Deus disse. Todos nós precisamos de mudanças profundas. Diga assim, mudanças profundas. Todos nós precisamos de mudanças profundas, todos. Só que mudanças profundas custam. Você vai ter que abrir mão de muitas coisas. Você vai ter que investir na tua cura. Mas existe um termo que a gente usa chamado autossabotagem, que é quando você mesmo passa o pé em você mesmo. É autossabotagem, quando você mesmo se autossabota, quando você mesmo, e isso, meu irmão, é sem você ver e sem você perceber. E olha o que Deus falou muito claro, um dia de manhã vindo para cá. Ele disse, olha, todo começo de ano e todo final de ano é um momento de muitas mudanças. E ele disse assim, e essas mudanças são mudanças fantasiosas e mentirosas. Entendo o que eu vou dizer para você, que Deus falou. São mudanças que trazem uma certa ilusão. Porque quando você pensa em mudar alguma coisa, meu irmão, aquilo já te enche um pouco de empolgação, não enche? Aquilo já te dá um ânimo. Eu vou mudar de cidade, eu vou mudar de namorado. Eu vou, pelo amor de Deus, eu vou mudar de igreja. Olha, eu vou para um novo tempo, meu irmão. Aquilo te enche de empolgação. Toda mudança, olha, eu vou começar um curso novo, eu vou fazer isso, eu vou começar aula de teclado, de música agora, deixa eu falar aqui para você, entenda o que eu estou falando, essas mudanças são boas e todos nós devemos fazer. Aquela que você fala para você mesmo, que até você acredita, esse ano eu vou começar a academia, eu vou até o fim. E aquela mudança aí, mas mudanças, olha, eu vou mudar de cidade, eu vou mudar, não, eu preciso de um novo emprego, porque eu já cansei desse emprego, eu preciso, e Deus me disse, essas pequenas mudanças, na verdade são miragens, são ilusões que nós criamos para nós mesmos, porque essas mudanças, elas nos dão um ganha-tempo. Então ela consegue ali te iludir por mais ou menos alguns meses, talvez um ano. E aí depois você vê que você cai no mesmo buraco. Porque as mudanças que realmente precisam ser feitas são mudanças profundas. Mas elas custam. É mais fácil eu mudar de emprego do que eu mudar de vida. É mais fácil eu mudar para outra cidade do que eu mudar o meu caráter.
É mais fácil eu começar um novo empreendimento do que eu começar uma vida de oração intensa e de jejum. Então a gente vai se enganando com pequenas mudanças, elas vão ganhando tempo, e Deus me disse assim, e essas pequenas mudanças vão acrescentando meses, talvez um ano, e a pessoa vai, você pode perceber, preste bem atenção, escuta o que eu vou dizer, existem pessoas que não têm raízes. Isso é um dos maiores sinais de problemas emocionais e principalmente espirituais, porque a Bíblia chama isso de espírito de vagabundo. Essa maldição foi a maldição que Deus lançou sobre Caim. Você será um vagabundo, alguém que vai vagar. Caim, você não vai ter raízes. E uma das coisas que demonstra, meu irmão, que a pessoa não vai crescer na vida é que ela não tem raízes. Eu conheço pastores que não têm raízes. Pastores, ele fica 3 anos numa igreja, ele fica talvez mais 5 em outra, e ele, hora que a dificuldade vem, a luta vem, ele vai para um outro lugar. Meu irmão, quantas lutas nós já passamos aqui? Meu irmão, não é para me engrandecer de forma nenhuma, mas eu tenho muitos relacionamentos. Se eu falar, gente, eu estou disponível para uma igreja, para receber um convite, meu irmão, eu tenho certeza que haveria dezenas de convites para igrejas, talvez para ganhar mais do que eu ganho aqui. E eu poderia, no momento de dificuldade, de luta, e dizer, não, eu vou para uma cidade nova, eu vou respirar um ar novo, eu vou agora começar um novo. Mas eu aprendi uma coisa. Você pode plantar uma planta que ela não morre. Ela está ali, mas você pega e fala, não gostei daqui, vou plantar aqui. Não gostei daqui, vou plantá-la aqui. Ela morre? Não, se você fizer o manejo bem feito, ela não morre. Mas ela não cresce. Porque algo para crescer precisa de raízes. E raízes se alcança com anos de vida. Você que está aqui, você começou um empreendimento novo, você começou algo novo, sabe quando você vai ganhar dinheiro? Tem gente que quer ganhar dinheiro, tem gente que acha que é cana de açúcar, né? Que a cana você planta, já 6 meses, o negócio está... Meu irmão, Deus não te chamou para você ser cana de açúcar, Deus chamou para você ser árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria, tudo quanto faz prosperará. A Bíblia diz que não é assim o ímpio é como folha seca levado para um lado e para o outro. Você só vai desenvolver em algo quando você estiver plantado, quando você passar anos naquilo ali. Então você começou um empreendimento novo, você precisa de anos naquilo. Você começou uma tarefa nova, você precisa de anos. Eu comecei um emprego novo, já não gostei. Você nunca vai crescer. E deixa eu falar, e o chamado de Deus para a tua vida é que você cresça, que você venha expandir, que você venha se desenvolver. Eu estou citando tudo isso, mas aqui não tem exemplo. Mas lá fora, talvez você conhece pessoas assim que não tem um paradeiro. Irmão, eu fiquei em Junqueirópolis por 13 anos. Estou nessa igreja há 9 anos. E nós estamos apenas começando. Nós estamos apenas no começo. Um casamento, para ele se tornar saudável, precisa de anos. É igual o homem que faz o casamento e ele está fazendo bodas já de 50 anos. E alguém chega para ele e pergunta assim, mas qual o segredo de 50 anos de casamento, sendo que as pessoas querem cair fora? E ele falou, um dos segredos é que todas as vezes que a gente tinha alguma briga, eu ia para o terreiro, eu ia para o quintal. E aí perguntaram, mas nesses 50 anos, quantas vezes você teve que ir para lá, para o quintal? Ele falou, 50 anos. Você acha que é fácil, meu irmão? A vida é assim. Nós temos uma geração iludida por Instagram. Eu não sei o teu Instagram, mas o meu, você vê um story, ou você vê algum reels, e de cada um que você vê, aparece 3 propagandas de alguém prometendo você mudar de vida e você ganhar dinheiro. E gente jogando o jogo do tigrinho, meu irmão.
crente que joga jogo do tigrinho, tinha que Deus pegar um anjo e falar, esse anjo vou eleger só para dar surra em crente que joga em jogo do tigrinho. Que não pode. Aonde está a nossa cabeça de pensar que a vida é sorte, a vida é trabalho? Mas nós somos a geração do Instagram que está ali crendo em mudanças. Isso, meu irmão, entenda o seguinte: nós precisamos criar raízes na nossa vida. Nós precisamos nos aprofundar. E eu preciso admitir, eu admito que eu tenho problemas eu preciso admitir que eu tenho problemas. Primeiro, áreas de recuperação, compulsão, codependência, ira, baixa autoestima, dependência química, procrastinação, ansiedade, rejeição, religiosidade, julgamentos, luto, perdas, pânico, medo, depressão, jogos, mídia social, trabalhar demasiadamente. Entenda o seguinte: até trabalhar demais é uma doença, é uma enfermidade. Às vezes eu pego, irmão, pelo amor de Deus, eu queria fazer uma ressalva. Eu uso muito as minhas experiências de gabinete e de consultório. Vocês nem sabem quem que é, vocês nem imaginam. Por que eu uso isso? Para isso trazer experiência. Por exemplo, quando a gente estuda, a gente pega lá, ASP, tinha tal coisa. A gente estuda pessoas reais, os casos, porque aquilo é que nos vai nos ajudar. Amém? Então, se eu cito alguma coisa aqui de um atendimento, você não sabe quem é. Não estou revelando para você. Você nem imagina, nunca vai saber. Mas isso é importante, porque uma história pode nos trazer identificação. Você diz, olha, eu pareço dessa forma. Tem um rapaz que eu atendi, ele é de outro país, mora em outro país. E ele, só para você ter ideia, ele trabalha tanto que a terapia que eu faço com ele é com ele dirigindo. Esses dias a esposa dele... Eu falei para ela, eu não acredito que ele faz dirigindo. Eu falei, mas tá melhor. Ele faz dirigindo. Ele liga o celular, tem um suporte, e ele vai, e eu vou falando com ele por vídeo, e esse homem chegou à beira de uma exaustão. Esse homem chegou à beira de algo assim, eu falei, esse homem vai entrar num colapso, alguma coisa, e nós temos trabalhado com ele ali, e é um homem que trabalha demais. Meu irmão, até trabalhar tem um limite. Nós temos um limite, nós temos e isso é uma compulsão. Isso também é um problema. Murmuração, meu Deus do céu. Fofoca, maledicência, entre outros. Não tem nenhum da lista seu aqui. Não tem, mas de repente se eu achar, eu falo. Então, olha as áreas, meu irmão, que a gente precisa ser tratado. Olha as áreas. Então eu quero já aqui encerrando, porque na verdade o que nós estamos fazendo é dando uma pincelada em assuntos tão importantes. Você precisa saber que tudo sobre o que você não pode falar já está fora do controle na sua vida. Se tem alguma coisa na sua vida que você não pode falar com alguém, que você não pode abrir, deixa eu falar, isso está fora do controle. Deixa eu falar para você, pastor, eu quero a cura. Não tem outro caminho de cura a não ser você abrir esse problema. Às vezes você tem uma enfermidade e o médico diz assim, nós teremos que abrir. Se não abrir, e se não abrir, morre. Porque para curar essa enfermidade, nós teremos que abrir, ir lá naquela ferida e sarar aquela ferida que está ali. Então eu tenho que entender, tem alguma coisa que eu não posso falar, que eu não... Meu irmão, existem... Deixa eu falar algo aqui para você. A emoção... Dá tampinha, gente. As nossas emoções, preste bem atenção. Aqui são as nossas emoções, amém? Não tem emoção ruim. Não existe emoção ruim. Todas as emoções têm um propósito, todas elas. A emoção, ela sai de um lugar e ela tem que, ela cumpre o propósito dela e ela vai para outro lugar. Por exemplo, o medo. O medo não é ruim, de jeito nenhum. Se você não tivesse medo, você daria estrelinha na beira de um prédio. O medo te protege.
O medo, o teu corpo, o teu organismo, quando ele está com medo, ele se prepara para uma fuga. Já pensou? Vem 2 pitbulls, 2 que estão lá e vem a tua direção. Se você não tem medo, você vai falar, sorri, mãe. Você morre. Então o medo é aquilo que te prepara. Então o medo é a emoção. Ela vem, ela surgiu, ela tem um propósito na sua vida. E aí ela vem e ela vai embora. Só que o que acontece? Existem emoções que vêm. E às vezes elas para nós ou para algumas pessoas elas são desagradáveis. Ela vem e eu não quero ela. Aí eu falo, não quero. Enquanto ela não cumprir o propósito dela, ela vai ficar batendo aqui a vida toda. Emoções precisam ser encerradas. Vou dar um exemplo para você. Às vezes tem pessoas que eu já atendi. A pessoa chega lá, assim, ó, aquela carinha, até o pescoço torto, assim. Às vezes uma depressão, algo. E você fica assim com meu Deus, agora a gente sabe. E aí, meu irmão, eu já sei onde está o negócio. Geralmente quem tem depressão assim, são pessoas que elas vão guardando muita coisa. Principalmente uma emoção chamada raiva. E ela vai guardando. E aí vem a raiva, uma pessoa humilha ela, e ela vai guardando, uma pessoa maltrata, aí ela vai, e aí e tal. E aí você já sabe, a pessoa está ali, e o resultado disso é uma depressão. Porque ela não consegue falar. Ela não consegue reagir, ela não consegue, e aquela emoção, a raiva está indo ali. Por exemplo, a pessoa que tem depressão, ela tem muito mais raiva do que tristeza. A tristeza é só um pouquinho. A emoção que está predominando ali é a raiva, porque ela às vezes recebe uma ofensa e ela não consegue falar. As pessoas maltratam, ela não consegue falar, e está ali. Aí você vai conversando, tal, ela conta a história dela, e aí, de repente, aquela pessoa que está ali, olha, o fulano uma vez falou isso para mim, eu fiquei tão triste, tal, e você percebe. Aí você fala assim, ó, mas você tem vontade, você tinha vontade de ter falado alguma coisa? Ah, eu tinha vontade sim. Eu tinha vontade. Aí aquilo que estava escondido, porque, preste bem atenção, às vezes, deixa eu colocar, uma outra emoção vem para esconder a emoção principal. Por isso que se a pessoa não tiver conhecimento, a pessoa fica tratando essa emoção. Essa emoção aqui primeira é o que muita gente trata, o que o remedinho fica tratando. Só que ela veio apenas para esconder uma emoção principal, que é a raiz de tudo que está ali. Então a pessoa está aqui com uma raiva durante a vida toda, ela não consegue falar, ela só aceita humilhação, ela não tem boca para nada, tudo. E aí vem uma tristeza, uma depressão. Irmão, não se trata de depressão. Você tem algum profissional que está tratando ali, está tratando errado. A depressão é uma emoção que veio secundária para esconder, camuflar uma emoção primária. Estão entendendo aqui, meus irmãos? Amém? Por isso que uma pessoa com depressão não tem muita tristeza, ela tem muita raiva. Atiça para você ver. Tão quietinho, esfaqueou fulano. Tão quietinho, olha, e explodiu. Porque aquilo está acumulado. Então a pessoa, ela precisa aprender a falar, a compartilhar. Então quando eu tenho alguma emoção e que eu não consigo processar, ou emoção que eu não consigo resolver, o que eu crio com isso? Eu crio uma compensação. Diga assim comigo, a compensação. O que é? É algo que eu crio para compensar uma dor que eu tenho. Então, por exemplo, entenda o que eu vou falar aqui para vocês, meus irmãos. Tudo que eu vou falar no teu cérebro é um vício. Só muda os objetos. Mas no teu cérebro todos são processados no mesmo lugar. Então, por exemplo, você está com algum problema. Você não, nós estamos com algum problema. Meu irmão, um dia eu fiz um atendimento de casal. 2 horas de atendimento, eu saí carregado. Quase que eu fui na Universal, na sessão do descarrego para me ajudar. Pensa, eu saí assim, mas pensa num ambiente pesado. Eu falei, amor, eu preciso de um risoles, eu preciso de uma coca, eu preciso resolver isso aqui.
Tive que ir lá em Dracena, junto com a Juliana, falou, eu te ajudo, estou junto com você, meu amor. E nós tivemos que ir lá em Dracena comer um risoles. Por quê? Porque, meu irmão, quando às vezes a gente tem, vocês viram, né? Quando a gente tem uma emoção dentro de nós, e que a gente não está sabendo lidar com aquilo, nós vamos criar uma compulsão, nós vamos criar uma compensação, é como se fosse um band-aid para lidar com aquele problema. Então, por exemplo, essa compensação que é o comer demais, aqui graças a Deus todos estão em forma, só não vou falar que tipo de forma, né? Então, o comer demais, o jogo, eu vou para outro mundo, e eu jogo, vou passando de fase, na minha vida eu só estou na mesma, faz 10 anos que eu não saio da mesma fase, mas no jogo eu vou para uma fase, vou para outra. Meu irmão, adultos com joguinho no celular que passa horas. Adultos, joguinho de celular, horas e horas. Não, quando eu estou ansioso, deixa eu ver uma rede social, Quando a gente não consegue resolver as nossas emoções, a gente precisa de uma compensação. Então, pastor, qual que é a diferença entre a pessoa que faz uso de joguinhos, de jogos, de comida e uso de drogas? Diferença nenhuma, no cérebro é no mesmo lugar, é um vício igual ao outro. Claro que cada vício tem uma consequência maior. A bebida, eu vou beber para dar uma relaxada. Não, eu vou fumar porque eu tô tenso demais, eu preciso. Quando você não sabe lidar com as suas emoções, você vai criar compensações na sua vida. E o problema é que essas compensações, elas vão gerar em você hábitos, e esses hábitos vão gerar um vício, e você não vai conseguir sair. Meus irmãos, eu queria aqui hoje entender por que muitas pessoas não procuram ajuda. Porque elas entram na negação. Não, eu estou bem. Um dia eu estava com uma pessoa da igreja, e a gente falando sobre ansiedade, e ela disse assim, eu graças a Deus eu não tenho essa ansiedade. Eu falei, esse bucho desse tamanho. Então, falei, desse jeito. Deus é minha testemunha. Eu estou indo no processo também de mudar algumas coisas. Enquanto a gente... É uma pessoa próxima, amigo. Claro que não falei. Se falar isso para uma mulher, ela te mata, meu irmão. Da morte, da assassinato, mas eu falei, pessoa próxima, amigo. Não era o Diego também. Se alguém, mas não é. Não era o Telo também. Tem outros barrigudos aí. Não era esses dois. Mas aí a pessoa, não, e ela falou sério. Ela falou assim, ó, eu graças a Deus eu estou tranquilo. Eu falei, esse bucho desse tamanho, que é o meu problema também, meu irmão. Às vezes eu falo, meu Deus, um açaí com granola. Eu não sei se vocês estão rindo porque se identificam ou já venceram em tudo isso, e só eu estou passando por essa luta, por essa dificuldade. Mas tem hora que eu falo, meu Deus, tudo que eu precisava era de um açaí, 400 ml, com granola, leitinho ali por cima, meu Deus do céu. Uma picanha terapia, alguma coisa assim. Por quê, meus irmãos? Porque nós vamos criando esses hábitos e muitas vezes a gente entra na negação. Não, eu não preciso. Como assim não preciso? Às vezes a nossa vida está demonstrando as situações e os problemas, mas a gente às vezes não consegue admitir, e nós entramos nesse estágio da negação. Mas eu queria que você entendesse, nós temos traumas, perdas, pessoas que lidaram com abuso, pessoas que têm problemas de uma vergonha extrema. Porque, meu irmão, e aí quando você pega uma pessoa, por exemplo, que ela tem fobia social, que é o medo de um monte de gente, é por causa de uma vergonha extrema. Da onde que nasceu essa vergonha? Como que, e a Bíblia vai tratar sobre todas essas questões. Eu quero que você entenda, existem pessoas que dizem, com o tempo vai melhorar, não melhora. Olha, se eu falar que eu sou desse jeito, eles não vão me aceitar. Teve irmão que veio para o 30 e falou, olha, eu vou decidir falar, e ele abriu o coração, ele falou. Quando ele falou, ele viu que tinha gente pior que ele. Ele falou, pastor, eu fiquei mais tranquilo. Porque às vezes a gente acha que só nós passamos por problemas e dificuldades.
Só nós que passamos por lutas, mas tem muitas pessoas que passaram por lutas e dificuldades, assim como nós temos passado. Eu quero que você entenda algo, que Deus é aquele que tem uma mudança e uma transformação para a sua vida. Diga glória a Deus. Pastor, o que eu preciso fazer? Eu preciso reconhecer que eu preciso da cura de Deus na minha vida. Eu preciso da cura de Deus. Eu preciso admitir que eu preciso de ajuda, porque se você admitir, Deus virá e Ele vai te ajudar. Eu queria ler um último versículo com vocês. Eu queria que projetasse para mim Isaías 57:15. Esse versículo é fenomenal. Isaías 57:15 vai dizer assim: porque, pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, cujo nome é santo, habito em um lugar alto e santo, mas habito também com um contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito dos humildes e novo alento aos corações, ou ao coração dos contritos. Meu irmão, entenda o que Deus está dizendo. Isso aqui é fascinante, porque diz que Deus habita no alto e sublime trono, mas Deus também habita com pessoas humildes, com pessoas que são pobres de espírito. O que é uma pessoa pobre de espírito? É aquela que admite, dizendo: olha, sem Deus eu não sou nada, sem Deus eu não sou ninguém. Se Ele não me curar, eu vou viver debaixo dessa enfermidade. Entenda, meu irmão, que o que Deus quer te falar. Por que é tão importante nós curarmos a nossa vida? Por que é tão importante a gente correr atrás da cura? Porque se você não se curar, a prosperidade está ligado às nossas emoções. Os nossos relacionamentos estão ligados às nossas emoções. Se você não está bem consigo mesmo, você não vai estar bem com o outro. Se você não estiver bem com Deus, você não vai estar bem consigo mesmo. Existem pessoas que têm barreiras com outras pessoas, dificuldade com outras pessoas, não conseguem pedir perdão. O que vai acontecer com elas? Elas vão ficar mais enfermas, cada vez mais. Elas vão adoecer. E eu queria que vocês colocassem em pé no seu lugar.